Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu que estou aqui para trazer para vocês Provérbios 26, uma reflexão sobre provérbios que a nossa igreja faz toda quinta-feira. Uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, né? Nós sempre intercalamos com o nosso ministério de louvor também. E hoje eu vim aqui para dar continuidade a Provérbios, para falar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho sobre esse capítulo, que é Provérbios 26, e dizer para vocês que o Senhor, Ele é bom o tempo todo, Ele é maravilhoso. E nós devemos, sim, declarar a palavra do Senhor em todos os momentos, em todo tempo. E é por isso que nós estamos aqui, aproveitando todos os canais possíveis que a gente possa mesmo levar a palavra do Senhor, porque nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, né? Todos nós, momentos que muitas vezes a gente se desespera, muitas vezes a gente se entristece, muitas vezes nós não sabemos como lidar com certas situações da nossa vida mesmo, situações do mundo. O exemplo maior de todos eles é a pandemia, e agora, depois de uma pandemia que nós estamos praticamente saindo, né? Nós ainda nos deparamos com guerra e isso entristece muito o nosso coração. Mas é a palavra do Senhor que nos conforta, que nos traz mesmo um entendimento que nós não somos capazes por si só, né? E tendo o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, é onde nós podemos nos sustentar hoje, né? Porque eu tô falando isso porque a gente olha tanta tragédia, tanta coisa ruim, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu tô aqui vendo vocês, tá? Oi, Si, tudo bem? E a gente se entristece muito, e eu falo isso, como eu ia dizendo, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas a gente tá num mundo tão maluco que a gente não sabe onde vai parar, né? Só que uma certeza que tem que... E é a nossa única esperança, meus irmãos. Uma coisa que a gente precisa ter certeza, que isso não pode mudar no nosso coração, é a certeza de que nós temos um destino, que é o reino de Deus. E quando eu me entristeço, quando eu penso assim, Senhor, esse mundo tá perdido, esse mundo cheio de tragédia, cheio de situações difíceis, onde nós vamos parar, né? E o Senhor, Ele traz mesmo ao meu coração, Ele me lembra da promessa dEle, né? E a gente não pode esquecer, meus irmãos, da promessa do Senhor. Não podemos nunca esquecer que o Senhor nos garantiu, meus irmãos, uma vida, um reino, um lugar que não existe nada disso do que a gente está vivendo hoje aqui. E se a gente se apegar mesmo nisso, se a gente tiver certeza mesmo disso, não duvidar, não deixar as coisas do mundo tomar lugar dessa certeza, nós vamos conseguir viver um pouquinho melhor aqui, vamos dizer assim. Vamos conseguir um pouco mais de paz, né? Porque muitas vezes a gente não se sente em paz com o que está acontecendo. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele nos dá paz. O Senhor, Ele é o nosso refúgio. É o único que pode, nesses momentos difíceis, trazer a esperança e a paz aos nossos corações. Amém? Bom, eu vou falar rapidamente então com vocês hoje sobre Provérbios 26. Um capítulo só, tá bom? Vai ser bem rápido a nossa reflexão. E eu vou falar o que o Senhor falou comigo, né? Porque ao ler o Provérbios 26, eu até comentei com o meu esposo, eu falei assim, nossa, Provérbios 26 só fala de tolo, insensato e de preguiçoso. Aí eu falei assim, e eu queria falar de coisas bonitas, legais.
mas na verdade é um ensinamento, né? É um ensinamento para a nossa vida. E em Provérbios 26 fala do quanto a gente precisa, a gente tem que se prevenir contra pessoas, né? Tolas, insensatas, como nós temos que agir, como que nós devemos saber quem são, para que nós podemos ter o conhecimento do Senhor e saber e lidar com pessoas dessa forma. Que muitas vezes a gente nem sabe como lidar, às vezes a gente age de forma do nosso jeito, né? Como a gente acha que deve ser, mas na verdade a gente tem que encontrar a sabedoria do Senhor mesmo para saber lidar com pessoas tolas e insensatas. Então eu vou ler rapidamente o capítulo, vou orar aqui para a gente começar, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês que estão aí, que o Senhor fale com vocês, assim como Ele falou ao meu coração também. Tá bom? Vamos lá. Vou orar, tá bom? Senhor, nós estamos aqui hoje, Pai, para trazer mais uma vez, Senhor, a reflexão da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é perfeita. Senhor, fala mesmo aos nossos corações aquilo que o Senhor quer mesmo transmitir no dia de hoje. Porque muitas vezes a gente lê e relê, e eu creio, Pai, que o Senhor revela coisas novas ao nosso coração a respeito da Tua palavra. Então fala mesmo, Senhor, nos conduza mesmo, Senhor, com sabedoria, para que nós possamos lidar, Senhor, com certas situações que com as nossas próprias mãos nós não conseguimos. Então nós te pedimos, Pai, nesta noite, que o Senhor possa conduzir essa live, que o Senhor possa conduzir todas as reflexões que nós vamos trazer aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Então vamos lá, eu vou ler Provérbios 26 e depois a gente fala um pouquinho dele. É algo bem específico aqui sobre Provérbios 26. E eu vou ler rapidamente todos os versículos e depois eu comento com vocês o que o Senhor falou e me chamou a atenção, tá bom? Então começa assim na versão NVT. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria ao tolo. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Conduz ao cavalo com chicote, o jumento com freio e o tolo com vara nas costas. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à antiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Quem contrata um tolo, o primeiro que passa é como arqueiro que atira ao acaso, atira para qualquer lado. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Há mais esperança para o tolo do que para aquele que se considera sábio. O preguiçoso diz: há um leão no caminho. Tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-lo à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: estava só brincando. Sem lenha, o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acendem a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnia são como petiscos saborosos.
que descem até o íntimo de quem ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre um vaso de barro. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para outra, nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruínas. Então, acaba aqui no versículo 28 mesmo. E o que eu queria deixar aqui para vocês é que nós percebemos que nesse capítulo ele fala de 3 assuntos, né? Ele começa falando do tolo, do insensato, que é a mesma coisa. Depois ele fala do preguiçoso. E depois ele fala também da língua mentirosa. E eu queria destacar só um assunto desse, que foi da forma que eu refleti sobre essa palavra, que é referente ao tolo. Falando um pouquinho do tolo, por ser insensato, o tolo ele nada mais é do que aquele que age de forma totalmente em desacordo com o que agrada ao Senhor. E muitas vezes a gente se pega pensando, né? Será que eu estou sendo tolo? Será que eu sou tola? Será que eu estou agindo de forma tola? E se a gente for parar para pensar, quem está aí em busca nos caminhos do Senhor, talvez não se considere tolo, né? Porque já vem aí numa certa caminhada, aprendendo, buscando, querendo mesmo se transformar, querendo mesmo, né, ser transformado com Cristo Jesus, talvez não vá se considerar tolo, mas a gente precisa, muitas vezes, trazer essa reflexão para nós mesmos, para a nossa vida, para aquilo que nós estamos fazendo, mesmo estando nos caminhos do Senhor. Mas uma coisa interessante que traz nesse livro, nesse capítulo, é que Salomão, ele escreve para nos ensinar sobre o que é o tolo e para a gente se prevenir sobre como a gente tem que se prevenir dessas pessoas, né? Para que a gente também não se contamine, para que a gente também não se envolva, para que a gente também não caia, né, na mesma tolice, vamos dizer assim, que a gente não seja contaminados desta forma, porque dar honra ao tolo é como se a gente realmente não tivesse entendido, né? A gente precisa discernir mesmo, a gente precisa entender mesmo a quem dar honra, a quem merece a honra, porque muitas vezes a gente pode até saber, mas às vezes a gente se engana, porque às vezes a gente se mistura, porque às vezes a gente se perde um pouco, né? A gente deixa de ser quem nós realmente somos em Cristo, aquilo que nós falamos que somos, e acabamos sendo e nos envolvendo e acabamos nos misturando com pessoas tolas. Mas aí Salomão ele vem nos alertar sobre tudo aquilo que pode trazer ruína à nossa vida se a gente der esse espaço e se a gente se envolver desta forma, se a gente deixar, se a gente permitir. Isso depende de cada um de nós, meus irmãos. A gente tem que ter a sabedoria do Senhor para poder lidar com essas situações. A gente precisa sim se afastar de pessoas desse tipo. A gente precisa sim nunca dar honra a pessoas tolas, insensatas. Nós precisamos mesmo entender, não fazer as mesmas coisas, não agir da mesma forma. Mas para isso a gente precisa ter um entendimento. E esse entendimento que eu quero dizer para vocês é aquele entendimento que só é revelado no nosso coração. A partir do momento que a gente entende
quem é Deus, por que nós nascemos, qual que é o nosso propósito, por que nós estamos nessa terra, por que nós vamos passar por esta terra. A partir do momento que nós entendemos isso no nosso coração, nós partimos desse princípio para renovar a nossa mente, depois para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente alimentar o nosso espírito. E aí eu lembro muito das pregações do pastor Daniel, quando ele fala que nós somos espirituais, que nós somos, sendo espirituais, a gente tem as lutas espirituais, né? A gente precisa batalhar mesmo, espiritualmente falando, porque senão a gente não consegue discernir, a gente não consegue ter sabedoria, a gente não consegue entender coisas desse mundo. Então, primeiramente, a partir do momento do entendimento no coração, e aí a gente vai buscando o conhecimento, e aí a gente vai buscando oração, sabedoria, intimidade com o Senhor, vai nos envolvendo mais, cada vez mais com a palavra. E muitas vezes a gente vai desanimar, mas muitas vezes a gente vai saber a quem recorrer, né? Porque mesmo desanimando, o mesmo que vai nos sustentar, o mesmo que vai nos reerguer é o Senhor. Então, se a gente entender isso, a gente consegue passar de uma forma melhor, entender melhor as coisas, né? Talvez a gente não vai entender de uma forma linear, né? Por que tudo acontece, ou por que está acontecendo de tal forma, mas a gente precisa discernir as coisas, discernir tempo, entender como Deus fala com a gente, porque também às vezes a gente não percebe a forma que Deus fala com a gente. E eu falo isso até em questão da sabedoria, falando de sabedoria do Senhor, porque a gente precisa dessa sabedoria do Senhor para poder se prevenir dos tolos, para poder saber quem são eles. Nós precisamos entender que a sabedoria do Senhor é a única que pode nos transformar, é a única que pode nos ajudar nas questões que nós não conseguimos lidar com nossas próprias mãos, que nós não conseguimos lidar sozinhos, né? E com isso a gente precisa também buscar mesmo no Senhor, porque aparece um pouco até contraditório, né? Quando você fala assim, não se misture com os tolos, não seja como um tolo, não seja insensato. Mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor diz, ame o próximo como a ti mesmo, não julgue para ser julgado. E isso a gente precisa, quando a gente identifica uma pessoa tola ou insensata, a gente não deve entender que aquela pessoa ela é uma excluída, ou ela é uma pecadora, ou a gente realmente condena e é dessa forma. Não, a gente ainda assim precisa ter o olhar misericordioso por estas pessoas. A gente ainda assim precisa saber que nós precisamos da sabedoria do Senhor para lidar com pessoas insensatas e tolas, e também para a gente entender que ele pode ser transformado, né? A gente precisa colocar aqui um pouco a ordem, né? Não se misturem e não seja como tolos insensatos, mas também não julgue o seu próximo. Não devemos julgar o outro, devemos ainda assim ter misericórdia, devemos ainda assim saber que nós não somos sábios totalmente ao ponto de sermos suficiente. Esse daí tá fazendo coisa errada, claro, porque ele é um tolo. Esse daí, claro, porque ele é um insensato.
Eu não, eu estou aqui fazendo a minha parte, indo na igreja, cumprindo as minhas obrigações, mas isso não é a forma correta com que a gente deve lidar. Primeiramente, como eu disse, buscando a sabedoria no Senhor, mas também entendendo ter o olhar misericordioso, entendendo que nós precisamos sim amar as pessoas e entender que o Senhor, só o Senhor pode nos direcionar a esses caminhos, a sermos transformados, a sermos como Ele, a ter este olhar, né? O que eu até li aqui no versículo 12, e que me chamou um pouco a atenção nesse versículo 12, depois que fala tanto do insensato, né, do tolo, do preguiçoso, se você for ver lá no versículo 12, diz o seguinte, que há mais esperança em um tolo do que naquele que se acha sábio. Olha só, como assim? Tá falando que a gente não tem que se misturar com o tolo, que a gente não tem que dar honra ao tolo, que nós não precisamos se misturar, mas tá falando que há mais esperança nele do que num sábio. E é isso que a gente tem que prestar mais atenção nas nossas vidas. Quando nós falamos assim, quando eu falo assim, vamos nos analisar, é para que a gente tenha mesmo esse entendimento e essa sabedoria do Senhor, para que a gente saiba o que quer dizer isso daqui. Por que ele fala que ao invés de ter esperança em um sábio, que se diz sábio, o tolo terá mais esperança? Isso quer dizer que, ainda assim, nós caminhando, buscando, indo à igreja, fazendo a nossa parte como cristão, a gente ainda assim precisa entender que nós não somos sábios ao ponto de sermos suficiente, né? Por si só. É isso que ele quer dizer. Porque muitas vezes isso daqui é até para dar uma paulada mesmo na gente, pra gente falar assim, opa, não, é aquilo que eu falei, não julgue para não ser julgado, não se ache sábio aos seus próprios olhos, porque muitas vezes a gente se acha sábio aos nossos próprios olhos, a gente acha que é do nosso jeito é o que está certo, do nosso jeito é que vai nos levar para o céu, que do jeito que eu estou fazendo, que é o mais correto, e muitas vezes a gente esquece, né, de ter esse olhar misericordioso, de ter esse olhar de sabedoria, porque Deus é o único que pode julgar. Deus é o único que conhece o coração de cada um, que vai saber mesmo ali a forma que você pensa sobre o outro, que vai saber mesmo ali que o que você fala está de acordo com aquilo que está no seu coração. Ninguém mais vai saber, além de Deus. Então, quando a gente achar que o que a gente faz é o mais correto, que a forma que a gente faz é o mais certo, eu convido vocês mesmo para fazer uma análise de você, né? De olhar um pouquinho assim para você, de parar para refletir mesmo, né? E sem espiritualizar nada, né? Falando assim, não, mas foi Deus que fez isso, né? Foi glória a Deus que eu não estou passando por isso. Ou, não, mas glória a Deus que eu não estou fazendo o que ele está fazendo. Isso daí é até espiritualizar uma coisa que, na verdade, nós estamos só achando que nós estamos acima daquele que está fazendo algo errado. Onde todos nós somos pecadores, onde todos nós estamos mesmo sujeitos a errar, a pecar. E o que mais Deus vê nos nossos corações é aquele que reconhece, é aquele que erra, é aquele que ama, é aquele que tem um olhar misericordioso, é aquele que não se mistura, é aquele que sabe buscar a sabedoria em Deus. E, então a gente precisa ter esse entendimento, porque parece até que é um jogo, né?
um equilíbrio. A gente precisa se equilibrar aí nesses momentos de trazer mesmo essa sensibilidade e entender de quem nós dependemos mesmo, né? Tirar mesmo aquela capa de eu sou o maioral, eu sou o sábio e ponto final. É o meu jeito e pronto. Não, eu deixo aqui o convite mesmo para que vocês possam se analisar, se olhar mesmo, olha para dentro de si, revejam mesmo algumas atitudes, revejam mesmo se você não está só reproduzindo coisas e não se permitindo ser transformados. É uma análise, né? É uma terapia, uma análise pessoal que a gente mesmo faz de nós mesmos, que a gente mesmo olha para dentro de nós e se pergunta. E é até uma forma da gente perguntar isso para Deus, né? Pro Senhor, para falar, Senhor, eu estou mesmo agindo da forma como o Senhor gostaria, eu estou mesmo fazendo aquilo que o Senhor espera mesmo, que eu esperava mesmo que eu fizesse. Então, essa reflexão, ela nos traz tanto para o entendimento daquilo que o Senhor espera de nós, como também na tomada de decisão daquilo que a gente, da forma com que a gente olha para o outro, da forma com que a gente vai tratar o outro, da forma com que a gente vai tomar decisões para a nossa vida, porque tudo também é uma decisão, né? A gente decide caminhar com Deus e buscar sua sabedoria, ou não, a gente também tem a opção para não caminhar com Deus ou também escolher outros caminhos, né? Então é isso que eu deixo de reflexão referente a Provérbios 26, onde fala também, né, para a gente não ser, como eu falei aqui, sim, não deixe ser contaminado, mas tenha um olhar misericordioso por aquele que não tem o entendimento, por aquele que ainda age de forma insensata. Não se ache sábio aos seus próprios olhos, não ache que você tem a sabedoria, não ache que você sabe o mais do que o outro. Busque sempre no Senhor e principalmente busque sempre no Senhor a resposta para saber se você está fazendo da forma certa. Isso é ter sabedoria, né? Não é ser sábio aos próprios olhos. É buscar mesmo a confirmação, é entender mesmo a forma com que Deus fala com cada um de nós. E Deus sabe, né, o real intenção do coração de todos nós. Então Ele vai saber quando nós estamos sendo verdadeiros, Ele vai saber quando nós estamos sendo somente superficial ou quando nós não estamos mesmo de coração abertos e preparados para uma mudança ou para uma transformação. Amém, meus irmãos? Então, foi isso que eu trouxe hoje de Provérbios 26 e deixo aqui para vocês como uma forma de reflexão para que a gente possa mesmo se apegar ao Senhor, à sabedoria de Deus, para que a gente possa mesmo entender o que é amar, o que é ter um olhar misericordioso e também saber discernir e separar aquilo que não é, né? Aquilo que nos prejudica, aquilo que nos faz retroceder, aquilo que nos faz cair, aquilo que nós não desejamos para as nossas vidas, mas às vezes, nós nos permitimos ser contaminados de alguma forma, mas lembrando sempre que a gente tem também um olhar misericordioso do Senhor e o amor dele encobre todos os pecados. Ele é maravilhoso e Ele está sempre disponível para nós. Amém? Então eu deixo aqui a palavra do Senhor hoje para vocês. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de vocês. E aí eu vou orar para encerrar. Foi rápido porque Provérbios 26
É bem prático, bem direto sobre o tema, né? Salomão falou muito sobre um tema específico. Então ele traz só a reflexão para a gente trazer e comparar com aquilo que a gente vive hoje, com a nossa vida, com o que a gente está passando. E que Deus abençoe grandemente a noite de vocês, que o Senhor esteja mesmo presente, que vocês busquem mesmo a sabedoria do Senhor para todas as coisas, para todas, para qualquer decisão na sua vida, para qualquer resposta que você esteja procurando, que o Senhor fale mesmo ao seu coração, que Ele esteja mesmo te guiando, te protegendo, que o Senhor te abençoe mesmo nessa noite. Em nome de Jesus é o que eu peço. Eu peço mesmo para que nós estejamos mesmo unidos como igreja de Cristo, que é o que Ele espera de nós, para o reino, para Ele, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Em nome de Jesus, meus irmãos, que a paz do Senhor estejam com todos vocês, que Deus abençoe a noite de vocês, proteja vocês com saúde e Deus abençoe a família de vocês também. Amém? Foi um prazer estar aqui hoje, obrigada pela oportunidade e quem sabe em breve a gente se vê. Um abraço e fiquem com Deus.